Será que aquilo que você tem pedido para Deus, Ele não te deu, Ele não te abençoou ainda, porque Ele é ruim? Vamos conversar. Eu venho pedindo há algum tempo algo para Deus que é uma coisa simples. Eu não estou pedindo para Ele me dar o mundo, eu não estou pedindo para Ele me dar algo surreal só porque Ele pode, porque Ele é o Deus do impossível. Eu tenho pedido algo para Deus que é uma coisa comum, uma coisa que se enquadra até dentro da necessidade. E, claro, nós pensamos às vezes, por que eu devo pedir para Deus algo que Ele já sabe que eu preciso, algo que, enfim, nós seres humanos desejamos não apenas aquilo que nós não precisamos, como muitas vezes aquilo que é básico, é aquilo que é necessário para a vida. E nós temos esse costume de pedir várias vezes algo e não entender muitas vezes por que Deus demora para dar ou por que Ele simplesmente não dá. Ontem eu fui no culto, foi um culto muito abençoado, um culto que Deus falou fortemente comigo. Ele me fez entender algo, Ele me mostrou algo que me deixou bastante reflexivo, que é o seguinte: algumas coisas, algumas bênçãos, alguns pedidos que nós fazemos, Ele não simplesmente entrega, Ele não simplesmente dá, mesmo Ele podendo, por causa de mim e por causa de você, por causa do nosso despreparo. Como assim despreparo? Algumas coisas que a gente quer, para que a gente venha recebê-las de Deus, a gente precisa estar preparado no sentido de... não no sentido de, sabe, se prepare para receber porque é algo grande e você não vai suportar. Fique atento. Como se fosse um teatro em que você tem que ficar prestando atenção porque você vai perder a qualquer momento a parte principal da peça. Não é isso. O despreparo que Deus me mostrou é o enquadramento para aquilo que a gente está pedindo. Ontem eu até conversei com a minha mãe sobre isso. Eu fiz algumas perguntas para ela que ela disse que ela pediria sim por conta da fé. Eu perguntei para ela, você pediria um cachorro para Deus sem ter quintal para o cachorro ficar? Tudo bem que alguns animais a gente pode criar dentro de casa, mas não é ideal ter um quintal para que o animalzinho cresça num ambiente propício? E eu também perguntei para ela de outra maneira. Eu falei, mãe, você pediria para Deus um carro se você não tem garagem? Aí ela me disse, eu pediria, eu teria fé, porque eu poderia deixar ele dormir na rua. O importante é usar o carro que Deus me deu. Mas pensa assim, um animal que não tem quintal, não falta espaço para ele. Um carro que não tem garagem, ele fica na rua, não é perigoso ele ser roubado, ou a chuva com o tempo prejudicar, o sol também. Então tem coisas que a gente pede para Deus que às vezes são até maiores do que a gente acha que pode até suportar, pode até, como que eu posso dizer, a gente acha que está preparado porque Deus ele pode fazer e eu posso dar conta depois, sabe? Primeiro Deus dá, depois eu vejo como que eu cuido daquilo. Só que tem coisas que, para a gente receber de Deus certas bênçãos que nós pedimos, a gente precisa se enquadrar naquilo que a gente está pedindo. E esses exemplos que eu dei é apenas para demonstrar que Deus ele pode sim dar algo e junto com aquilo que Ele te dá, que você pediu, Ele te dá também as condições para você cuidar daquilo. Mas o ponto que eu quero chegar não é de Deus dar ambas as coisas. Deus dá o carro e também a garagem, o cachorro e também o quintal. A questão é, Deus nos dá uma bênção que se a gente não tiver emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, enfim, capacitados, preparados para lidar com aquilo, aquilo pode se tornar uma maldição. Aquilo pode nos destruir. Não porque é algo ruim, mas porque a gente não tinha o preparo para lidar com aquilo. Pense, por exemplo, o emprego que você pede para Deus, vamos supor, e Ele te dá um emprego que ele requer bastante esforço físico. É uma coisa... faz sentido, sabe? É justo Deus te dar um emprego que vai requerer de você uma aptidão física que você não possui? É justo Deus te dar algo que para você ele vai ser muito mais pesado, mesmo que seja bom, ele vai muito mais
pesar sobre você do que de fato te satisfazer da maneira que você espera. Porque o problema não é a bênção, o problema não é o que você pede, o problema é você não estar enquadrado, capacitado, preparado para lidar com aquilo da maneira correta. E o que Deus me mostrou é o seguinte: eu posso receber o que eu estou pedindo. Haverá um momento para que isso aconteça, mas eu preciso antes estar propício a receber isso que eu estou pedindo. Eu preciso estar capacitado para que essa bênção não se torne eventualmente uma maldição, para que este algo que ele é para ser bom na minha vida não venha se tornar algo que venha pesar, sobrecarregar, que venha me destruir, que venha, enfim, me afastar de Deus muitas vezes, em vez de me aproximar dele. E a reflexão que eu deixo é essa, a mensagem que eu deixo é: você pode continuar pedindo para Deus o que você precisa, o que você quer, mas ao mesmo tempo não tenha uma esperança que é a chamada esperança passiva, de simplesmente entregar nas mãos de Deus e deixar no sentido de ficar sentado esperando Ele fazer. Tipo assim, Deus, está contigo, está em tuas mãos, agora eu vou esperar aqui sentado o Senhor fazer o que eu preciso. Enquanto você espera, o meu pastor me ensinou isso, o meu pastor, o Cristiano Brum, ele me ensinou que existe uma espera que ela é ativa. Então você pediu algo para Deus, você entregou nas mãos dele algo para ele fazer, que vai ter um tempo para ele te entregar aquilo, beleza, não toca mais no assunto. Porém, enquanto isso, em vez de esperar sentado, se prepare. Se você pediu para Deus um carro, isso aqui é só um exemplo, uma alegoria, uma metáfora, mas se você pedir um carro, vai atrás de conseguir maneiras de, quando você receber, você ter condições para cuidar daquele carro. Se você pediu algo para Deus que você ainda não tem, se prepara mentalmente, fisicamente, espiritualmente, para poder lidar com aquilo. Porque tem coisa que depende de Deus, mas tem coisa que depende de mim e de você fazer.